Boa noite! Estamos começando mais um encontro. Hoje, o nosso terceiro encontro da primeira temporada é intitulada Happy Hour. Para conversar conosco nesse dia de hoje, nós trouxemos para o nosso convívio duas bibliotecárias que têm muita história para contar. A bibliotecária Elvira e a bibliotecária Marilene. Sejam bem-vindas. Obrigado a vocês pelo aceite e sintam-se à vontade e em casa nessa nossa roda de conversa nesse dia de hoje. Boa noite, Mário. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada, colega. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito bom estar aqui, né? Muito gostoso esses momentos, né? Principalmente nessa fase da vida, né? Desse momento que estamos vivenciando. Então, é maravilhoso poder estar aqui, conversar, interagir, compartilhar um pouco, né? Dos nossos momentos, né? Das nossas vivências. E para que a gente possa começar com o pé direito, né, rapidamente eu vou contar um pouquinho de quem é Elvira, quem é Marilene, e para que todos nós tenhamos minimamente uma noção, né, de quem são essas pessoas, e na sequência eu passo a bola para que elas possam nos contar aquilo que está além do que o Lattes fala, né? Elvira é doutoranda em educação profissional pelo programa de pós-graduação em educação profissional do IFRN. Ela é mestre em administração pela Universidade Potiguar, especialista em tecnologias aplicadas ao gerenciamento da informação e é graduada em biblioteconomia pela UFC. Marilene é especialista em metodologia e docência do ensino superior e é graduada em biblioteconomia pela UNIT. Isso é o que o Lattes nos diz, né? Mas nós sabemos muito que elas são muito mais do que o Lattes pode dizer. Dentro desse contexto, né, a gente pode considerar duas coisas importantes, né? Hoje, elas são filhas adotadas do Rio Grande do Norte, mas uma é advinda do Ceará e a outra é advinda, né, de Sergipe. E antes que elas digam um pouco de quem são elas, né, de fato, eu também queria que elas aproveitassem esse momento e dissessem por que elas vieram parar no Rio Grande do Norte. Bom, eu vim trabalhar, né? Vim ser bibliotecária, né? Felizmente, eu tive a oportunidade de terminar o curso e inicialmente, assim, terminar o curso e já começar a trabalhar, né? Então, eu tive esse privilégio, digamos assim, porque sempre é uma batalha, né? Principalmente a gente achava que como bibliotecário o percurso sempre é mais difícil, né, de conseguir. Então, eu tive esse privilégio e eu vim trabalhar, né? Não conhecia Mossoró, não sabia da história da cidade, surgiu a oportunidade de me efetivar como bibliotecária, de atuar, na verdade, me efetivar não. E aí eu arrisquei, né? Deixei tudo lá em Fortaleza, né? E fechei os olhos e cheguei aqui para ser, né, na época, eu acho que é a única bibliotecária quando eu cheguei aqui para trabalhar na Exam. Então, o objetivo maior de ter chegado até aqui foi para, né, trabalhar, né? E aí as outras coisas foram consequência, foram acontecendo e eu fui ficando. E aí, nesse percurso, já são 20 eu cheguei aqui em 1992, na verdade, né? Então, acho que são 28 anos, por aí. 27, 28 anos já de Mossoró. Eu sempre digo que eu já sou mais norte rio-grandense do que cearense, né? Apesar da alma cearense estar aqui firme e forte, porque a gente não deixa de jeito nenhum. Mas, assim, me sinto muito norte rio-grandense já, muito engajada, muito
muito firmada, né, no solo potiguar, digamos assim. E você, Então, Marilene, o que que fez você vir para o Rio Grande do Norte é, e estar aqui até hoje, né? pois é, Mário, venho de bem longe, são muitos quilômetros de distância, e vim acompanhando meu esposo, que naquele exato momento estava com uma proposta de trabalho para perfuração em Governador de Sé. E aqui em Mossoró, eu tinha minha sogra, a família da minha sogra. Então, a família do meu esposo, eles são potiguares. Nós nos conhecemos lá, por isso que eu vim parar aqui, né? Então, ao chegar, era muita expectativa, porque eu tinha deixado para trás um trabalho que já executava em minha cidade. E ao chegar em Mossoró, realmente foi um momento assim muito complicado pela ausência de perspectivas, né, de emprego. Mas, como uma boa sagitariana que se joga no mundo, eu descobri através de uma única pergunta que fiz à minha sogra naquele momento. Se eu sair aqui da sua casa e seguir uma reta, eu chego onde? E eu consegui chegar no centro da cidade. E naquela época, a Ney Pontes, a biblioteca Ney Pontes, ela ficava de frente ao Banco do Brasil, né? A lateral ali do Banco do Brasil, o Banco Central. E lá eu comecei a fazer alguns amigos, a entender onde eu estava, a história da cidade, as possibilidades. E naquele momento surgiu uma ideia de buscar a biblioteca escolar. Eu fui em busca dessa proposta, conhecer as bibliotecas existentes nas escolas de Mossoró. E mais uma vez eu me deparei com salas de estudo com um acervo belíssimo, mas sem o profissional e sem também a perspectiva de ficar. E aí um belo dia, a minha menina começou a estudar no Alvorada. E ela chega em casa assim muito feliz assim e diz assim: "Mãe, a minha escola tem uma biblioteca e ela é linda". E eu fui, como assim? Tem uma biblioteca? Tem. Rapidamente eu pensei e disse: "Dani, entrega na secretaria meu currículo", e esperei para ver o que é que acontecia. E aí veio de Dona Zilma e de Dona Zuleide um convite de ficar no Alvorada, na biblioteca. Lá foi basicamente a porta de entrada para a minha profissão aqui em Mossoró. De lá, após um trabalho, eu fui encaminhada ali já estava o ERN, né? Pelas mãos de professor Felipe Caetano, nosso saudoso Felipe Caetano. E ao chegar, eu me deparo com quem? Elvira, a pioneira, a desbravadora. Né? Elvira já estava por lá, mas ao mesmo tempo Elvira também tinha outras atividades além da UERN. E a gente se encontrava muito pouco, os nossos horários eram um contrário ao outro. Da UERN vem a possibilidade de 2 concursos, UERN e FERSA. Eu faço o ERN, classifico, faço o FERSA, classifico, o ERN demora a chamar, o FERSA chama primeiro e eu abraço. Abraço e deixo. E eu acho que esse sentimento não é só meu, é de quem já passou pela UERN. A gente é como se deixasse um filho. Esse foi meu sentimento ao sair da UERN, passei 5 anos, né? E tive o prazer de trabalhar com a Elvira, com a Jocelânia, de fazermos, de desenvolvermos, de criarmos muitas coisas, mas eu precisava partir, né? E aí eu vou para o UFERSA, e é esse sentimento de ter deixado o filho para trás, que é até hoje minha paixão. E aí entro na UFERSA e sou muito acolhida. Quando eu chego na UFERSA, eu encontro Keina Cristina, e a gente começa um trabalho basicamente em dupla, né? E hoje é minha casa.
São 16 anos em Mossoró e eu já estou com quase 13 na UFER. E vocês estão, ou se vocês olharem para trás, vocês diriam que se arrependeram dessa opção, dessa escolha, ou o tempo não tem mais tempo para dizer isso? Nossa, arrependimento jamais, né? Foi desafiador chegar em Mossoró, porque você pensa chegar numa cidade que você não conhece ninguém, iniciando sua trajetória profissional, assim, há 2 meses com o diploma na mão, que era o meu caso, e totalmente, assim, na experiência, sabe que as pessoas querem a experiência, né, inicialmente, né, então, arrependimento jamais, né, eu vim, como diz o popular, com a cara e a coragem, eu não tinha nada, não tinha dinheiro, casa, amigos, família, conhecido, e aí quem me acolheu mesmo em Mossoró foi a própria Exam na época, porque tinha alojamento, então eu fiquei alojada por 4 meses, e aí fiz algumas amizades, e só depois disso eu fui me firmando em termos de moradia, alguns amigos, e acolhida, inclusive, por uma servidora da biblioteca, né, chamada Salete, que me acolheu na casa dela por muito tempo. E aí, assim, Mossoró, para mim, tem muitas histórias de afetividade, porque eu tive várias pessoas que me acolheram, né, nessa chegada. Né? Logo depois eu tive outra pessoa também que carinhosamente me acolheu, e assim eu fui chegando, mas assim, de arrependimento, jamais, né? Porque você vem, e aí quando a gente sai da faculdade, e aí eu tenho uma trajetória já, esse ano completo 30 anos de biblioteconomia, né? Então, para mim já é uma festa, né? Já é um ciclo que eu considero muito consolidado, muito feliz pelo ciclo, por tudo que eu consegui fazer e dar representatividade para a biblioteconomia, que era tudo que eu queria quando eu cheguei em Mossoró, era mostrar o trabalho do bibliotecário, né? Então, eu vim para isso. Então, eu vim trabalhar como bibliotecária na Exam, tive esse privilégio de já chegar como bibliotecária. Né? Então, era o nosso grande desafio. Sempre a gente se discutia isso, e eu acho que hoje ainda se discute bastante, obviamente que numa outra dimensão, mas meu grande desafio na cidade de Mossoró, eu diria nos 10 primeiros anos, que eu era praticamente sozinha, era mostrar o trabalho, né, do profissional bibliotecário. Não era nem o que eu fazia ou o que eu desenvolvia dentro da instituição, da Exam, porque da Exam eu fui para a UERN, depois eu fui, né, que na época era FURM, e aí eu fiquei nas duas por um bom tempo, e até que apareceu o concurso da EdFern, né, que hoje é o IFRN, onde eu me consolidei efetivamente como funcionária pública. Mas, assim, e aí eu tive outros projetos também, né, eu tive projetos para outras bibliotecas de escola, bibliotecas particulares, bibliotecas de empresas, arquivos, então, assim, eu fui procurando consolidar, como eu tinha, eu diria, tempo, né, eu era solteira, não tinha filho, não tinha família, eu estava aqui exclusivamente para ser bibliotecária em Mossoró, então eu aproveitei muito isso nos meus 10 primeiros anos da cidade, né? Então, eu não trabalhei nem só em Mossoró, eu tive outros projetos em cidades aqui, tipo Areia Branca, Governador, esqueci o nome agora de outro, que é perto de Areia Branca, enfim, eu fiz vários projetos para mostrar, não mostrar a bibliotecária, mas mostrar o profissional bibliotecário, o nosso trabalho, né? Era a grande meta. Então, tudo foi muito bem consolidado, né? Obviamente que tinha algumas situações e tive experiências negativas, né? De dizer, não é por aqui, e aí eu tenho que seguir um outro formato, ter outras ideias, mas eu nunca, né? Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito briguenta, assim, pelo meu trabalho, né? Pela minha profissão, e aí eu cruzava os braços para uma coisa e abria para outros, né? E aí surgiam outras ideias, porque a nossa profissão tem essa bilateralidade, né? Você pode ir para diversos percursos. Então, não dava para efetivamente organizar uma biblioteca, então eu organizava um curso de auxiliar de biblioteca, não dava para desenvolver um projeto de grande dimensão, mas vamos trabalhar especificamente uma área da biblioteca.
né? E assim a gente foi consolidando esse fazer bibliotecário, até que em 10 anos de UERN, né, uma das coisas que eu tenho muito orgulho, eu sou muito feliz, e a UERN para mim é uma mãe, eu sempre digo, eu adoro, eu trabalho hoje no IFRN, sabe, quem se trabalha comigo sabe que eu amo e abraço a minha profissão, mas assim, o meu campo experimental, o meu percurso, e onde eu aprendi, desenvolvi, sofri, chorei, né, tive vitórias maravilhosas, foi a UERN, né, foi lá meu grande berço de aprendizagem como bibliotecária, foram 10 anos, assim, de muita experiência, muitas vivências, e qual foi a melhor coisa, né, foi eu sair de lá e as pessoas saberem quem era o bibliotecário, né? Poderiam até saber, muita gente ainda hoje é a Elvira bibliotecária, mas muito mais importante para mim do que ser a Elvira bibliotecária foi deixar a afirmação, a consolidação da necessidade da efetivação do profissional bibliotecário dentro da instituição, né? Então, estava presente dentro da instituição, não estava mais presente só dentro da biblioteca. Então, esse foi o meu grande ponto de trabalho na UERN, que na época era FURN, né? E acho que quando eu saí já era UERN. Mas foram 10 anos de muita experiência, e aí, aliado à experiência da UERN, eu tive a ESAM, que eu passei quase 3 anos, né, na minha fase inicial aqui em Mossoró, que foi também uma grande experiência, porque era uma instituição federal e a gente chegou num momento político, quem conhece a história da ESAM, um momento político de efervescência, porque é uma época que o pessoal disse que teve um golpe, né, de direção, e a gente chegou numa época muito conturbada, era eu e outra colega. E, assim, fizemos histórias, né, porque conseguimos firmar também a questão do fazer bibliotecário lá. Eu também passei 9 anos na Faculdade Mater Christi, né, que depois se consolidou hoje a Unirb, mas, assim, lá eu projetei a biblioteca, firmei muitos projetos como bibliotecária, também como professora lá, e, assim, são meus 3 grandes eixos iniciais de profissão, foi a UERN, a ESAM, o Mater Christi, e o IEF, porque eu me consolidei desde 1995, né, já no início, concursada, para trabalhar na ECFERM, né, então eu sempre atuei lá, realmente como servidora, mas eu ficava procurando esses campos de atuação para não deixar apagar o trabalho, né, e que as pessoas não esquecessem. E depois foram chegando outras bibliotecárias, eu nem sei quantas somos hoje aqui na cidade de Mossoró, mas aí a gente vai ficando feliz, porque chega eu lembro que quando Keina chegou, e depois Mário, né, Mário foi depois de mim, não foi lá no Mater Christi, que foi muito bom, que aí eu lembro que eu indiquei, eu tinha que fazer a seleção, e eu disse, meu Deus, é muito difícil, não, eu lembro demais do nosso primeiro contato. Cheguei em Mossoró igual a vocês, com a mão na frente e outra atrás. Isso, né, então foi muito bom. Então, aqui já são 28 anos, eu acho, né, de atuação bibliotecária aqui na cidade, né, e já são 30 anos, né, que a gente vai firmar aí na profissão. Que eu amo, né, continuo amando, como no dia que eu saí lá da minha formatura, né, sonhando e acreditando que eu ia ser bibliotecária. Eu não fiz biblioteconomia acreditando que eu não ia ser. Eu fiz, né, acreditando que eu ia ser bibliotecária, eu ia fazer meu trabalho como bibliotecária. Vocês, dentro de 2 realidades distintas, mas ao mesmo tempo complementares, vocês foram desbravadoras, né, dentro do trabalho que vocês vinham exercer e daquilo que estava sendo proposto para vocês. Eu imagino que hoje a gente tem feito um debate mais forte muito sobre as bibliotecas escolares, e a gente tem percebido que a realidade das bibliotecas escolares são extremamente complicadas, né, em sua maioria, especialmente questão das públicas. Mas eu imagino que essa realidade de hoje não era diferente há alguns anos atrás, quando vocês chegaram, não só para as bibliotecas escolares, mas também para todos os tipos de bibliotecas que vocês encontraram, ou modelos de organização de acervos. Eu fico imaginando como foi chegar dentro de uma realidade como essa e
talvez não ter o mínimo necessário para poder exercer a profissão com a qual vocês passaram 4 ou 5 anos, né? Não sei se Marilene já era um curso de 5 anos, e o de Elvira, mas alguns cursos em alguns estados eram 4, outros 5 anos. E aí sonha-se muito dentro da graduação e, de repente, chega dentro de em um espaço social, né, em uma região, onde muito pouco talvez se oferecesse para o trabalho. Como é que foi ver isso? Assim, qual foi o impacto que causou na vida de vocês? Porque eu imagino que para muita gente era olhar e voltar na mesma hora. Inclusive, eu tenho um relato de uma bibliotecária, né, não cabe aqui dizer quem é a pessoa, né, apenas o milagre, né, a gente não conta o santo. E ela disse que chegou, já anos depois da chegada de você, da sua chegada, Elvira, e ela disse assim, eu vi uma realidade que eu fiquei abismado com tudo aquilo, e na mesma hora minha vontade foi de voltar e eu terminei voltando. Então, era um desafio muito grande desbravar uma região com a qual pouco se tinha, né? E eu não falo só a cidade com a qual vocês foram recebidas, mas se a gente considerar grande parte do que era a biblioteconomia no Rio Grande do Norte, num cenário onde nem se tinha um curso de biblioteconomia, talvez tenha sido muito complexo, né? Isso para a vida de vocês. Como é que foi vivenciar isso? No meu caso, eu utilizei, eu acho que meu ponto de partida é a Biblioteca Pública Ney Pontes. Aquele cenário, para mim, ele já me causava um certo desafio, pela colocação, pela classificação, por muitas coisas que eu verificava no ambiente, era um sonho, era um sonho. E quando eu passo a conhecer o que se chamam de bibliotecas escolares, que para mim, para a gente tem um outro contexto, o que me deixava mais preocupada era justamente o acervo que aquelas salas de leitura possuem. E possuem até hoje, porque as feiras de ciência proporcionam a compra, né, do material bibliográfico. E a riqueza do que se tinha dentro daquele espaço, mas que ele não tinha, na verdade, um processo, um olhar da biblioteconomia. Ele tinha, sim, uma única função, e foi aí o meu primeiro contato com professores. Fui convidada por uma vizinha, que era professora de uma escola próxima à casa a qual eu residia, e a preocupação dela era, Marilene, tenta me ajudar, você como bibliotecária. O que é que a gente faz? Os professores, no momento que os meninos estão dando trabalho, eles jogam na biblioteca. E eu vou para a minha primeira palestra, onde eu faço um trabalho com os professores, informando para eles que não, biblioteca não é lugar de castigo. Biblioteca, principalmente a biblioteca escolar, é a nossa base. Porque eu ainda acho, Mário, que além da biblioteca escolar, a base da leitura, ela começa em casa. Ela começa no momento que o nosso pequeno leva para o banho um livro de banho, aquele livro lindo, colorido, com apenas figuras, né? Que ele morde, que ele molha, que ele risca. E aí vem o livro de pano, que a gente levava ali como sacolinha, e a criança deitava em cima e a gente podia criar novas possibilidades. Então, eu acho que a nossa base vem aí. Então, foi preciso fazer esse trabalho, né? Conversar e dizer não. Jamais uma biblioteca pode ser um local de castigo. Ao contrário, está aqui todo um conhecimento. Isso aqui é rico, isso aqui eu posso dizer que é um tesouro, é o baú do tesouro. É o mais precioso. Quantas possibilidades aqui. E a partir dessa conversa, no momento que eu começo a trabalhar no Alvorada, a gente começa a fazer um outro diálogo de dentro da escola e de dentro da biblioteca escolar. É quando a gente consegue conversar com os gestores da escola e reunir os professores em uma mesa onde a gente pode dizer, esse ambiente aqui, o que é que ele significa para você? É apenas o seu espaço dos sábados para planejamento ou a gente pode criar algo mais?
Então, no Alvorada, eu tive a possibilidade, eu acho que de realizar todos os meus sonhos, porque todas as datas comemorativas, participar das atividades da matemática, juntar a matemática com a geografia, juntar a literatura com a história, foi realmente trazer a possibilidade do que nós vimos dentro das nossas salas de faculdade. Então, realmente, passamos por alguns lugares que, graças a Deus, nos desafiaram, nos fizeram seguir. Eu acho que talvez se tivéssemos chegado com tudo muito pronto, a gente talvez tivesse desistido, né? Pela saudade, pela distância, pelo calor, mas né? E aí vem a questão do semiárido. Sabe o que é o semiárido nessa perspectiva da cultura, da leitura, da biblioteca, da universidade? É rico, isso é rico, é Nordeste. Então, desistir por quê? Desistir para quê? Por que pegarmos tudo muito pronto? Vamos construir. Então, eu acho que isso me coloca no caminho do fazer. O meu percurso, né, para me atingir, né, eu não sei se eu chamaria isso de atrevimento, mas eu cheguei em Mossoró, eu era a única bibliotecária da cidade, né, em 1991, no meio do ano de 1991, e aí eu vim para a Exam, e aí qual era a minha angústia? E aí no curso, né, todo mundo que é bibliotecário sabe que a gente, né, estuda muito isso. Como desbravar a biblioteconomia para as pessoas, né? Eu acho que eu vim com esse intuito, né? Eu preciso, como eu já disse, eu preciso ser a bibliotecária, e aí eu resolvi não ser a bibliotecária só da Exam na época. E aí eu saí mesmo, né, com a minha força de vontade, o meu querer, e acho que a minha grande paixão pela biblioteconomia para fazer isso. E aí eu comecei pelas escolas também, mas aí eu não comecei por uma escola, né? Eu fui bem atrevida e aí eu fiz um projeto e eu me ofereci para dar cursos de auxiliar de biblioteca para essas pessoas, porque eu saí visitando várias escolas e eu percebia aquele grande gancho. Algumas pessoas que estavam nas salas de leitura, que eram chamadas de biblioteca, eram pessoas que a gente sabe que até hoje é do mesmo jeito. São pessoas que estão próximos de se aposentar, outras com problemas de saúde, etc. Mas eu também encontrei pessoas maravilhosas que amavam aquilo ali. Estavam lá porque não podiam estar em sala de aula, mas estavam lá porque gostavam, né? E aí, nesse percurso, eu consegui reunir e aprovar um projeto junto à Secretaria de Educação do município, aqui em Mossoró. E eu me lembro que na época era a professora Nina Rebouças, né, que já não se encontra mais conosco, mas ela abraçou a causa, né? E nós fizemos vários treinamentos, vários cursos de capacitação para essas pessoas, né? E aí era muito emocionante porque era ali que eu conseguia interagir e dizer um pouquinho de como melhorar aqueles espaços, além de guardar livros, né? Além de colocar o menino quando está se danando na sala de aula, além de colocar aquela criança problemática que, né, tem que interagir além da sala de aula, e eram muitos relatos, e a gente conseguiu, né, esse foi, acho que um dos trabalhos que eu fiz nos primeiros anos de Mossoró, que foi muito gratificante, a gente conseguiu capacitar vários auxiliares de biblioteca, e a gente conseguia, eu lembro que a gente conseguiu, no Abel Coelho, as salas de aula, material, pessoas, né, que ajudavam no processo de organização, e eu não lembro quantos cursos eu ministrei, né, para essas pessoas, para deixá-las, de certa forma, preparadas, habilitadas para desmistificar um pouco esse espaço dentro das escolas. Eu acho que por muito tempo, eu acho que a gente conseguiu melhorar um pouco esse processo, na época que eu consegui fazer isso. E aí depois, né, meu segundo momento foi ter alguns treinamentos, conversas, eu diria,
com os diretores e supervisores dessa escola, porque nos cursos, o que tinha de maior dificuldade que as pessoas conseguiam colocar era a falta de apoio, a falta de reconhecimento, a falta de um trabalho desse, como Marilene acabou de relatar, né? Mas Marilene era bibliotecária, ela tinha autoridade, o conhecimento técnico, né? De dizer, olha, eu faço isso porque assim, assim, aquelas pessoas eram professores, né, que estavam numa sala chamada biblioteca, mas era uma sala de leitura, eles denominavam mais de sala de leitura, né, um espaço com outros focos que não era ler, que não era dispor o conhecimento, que não era desenvolver atividades. E aí esse momento também foi muito rico, porque a gente conseguiu conversar e mostrar qual era o trabalho desses espaços, né, dentro das escolas. E eu fiz esse trabalho, acho que com quase todas as escolas aqui do município de Mossoró. E depois, por muito tempo, eu ficava dando suporte por telefone. Muita gente ia lá no IF me procurar, pegar material, ver como era que fazia, e eu ia lá. E aí eu fiz esse trabalho assim, eu lembro por muito tempo, mas nos primeiros anos, né, de quando o projeto encantou, a gente fez teve vários momentos. E eu acho que isso ajudou bastante, né? Obviamente, depois eu fui me incluindo em outros projetos, e aí eu acho que eu consolidei muito e eu deixei muito esse fazer dentro dos espaços das escolas daqui de Mossoró. E aí depois eu tentei um projeto com a rede estadual que também não deu certo, né? Aí já era um projeto maior, eu não tive o apoio como eu tive no caso do município. Mas, assim, foi um desafio e era para mim, assim, o primeiro passo, porque é lá onde começa, né? É lá onde as crianças, né, começam em casa, mas a escola tem o espaço, tem o livro, tem a pessoa, tem as pessoas lá. Então, precisa esses espaços serem explorados. E não é lá só em 1995, 96, 97, não. É hoje, em 2021, esses espaços ainda precisam ser explorados, ainda precisam ser trabalhados. Nós, enquanto bibliotecários, ainda precisamos, né, dessas ações, né? Eles vão, por que você não faz, Elvira? Eu tenho esses projetos já para retomar, digamos assim, mas assim, pós-IF, por exemplo, porque a gente vai se firmando profissionalmente, outras demandas vão chegando e você vai firmando, né? Outras atividades, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar em bibliotecas universitárias, porque eu gosto muito desse público, e aí veio a oportunidade da UERN, veio a oportunidade do Mater Christi, e aí esse trabalho eu fiz inicialmente como um trabalho voluntário mesmo, assim, de deixar essa marca, né, de fazer com que as pessoas pensassem melhor como esse espaço, né, como dar voz, como dar visibilidade, como dar a utilidade que esse espaço deve ter nas nossas escolas. E hoje isso ainda é muito pertinente, é muito necessário. Eu clamo os bibliotecários, e aí nós temos já muito mais bibliotecários, muito mais pessoas, a nossa profissão hoje está com a outra dimensão, com a outra visibilidade. E a gente pode fazer isso voluntariamente, né? A gente não precisa fazer isso pagando, não precisa fazer isso para estar na televisão dizendo, olha, eu dei 10 cursos, né? Eu consegui reunir cento e tantas pessoas, eu tive um curso que tinha 58 pessoas, a gente deu num balcão lá no Abel Coelho, lembro. Mas era, assim, muito gratificante, eu nunca recebi nada por isso, e eu faria tudo novamente, porque eu acho que é muito importante, é muito gratificante, e é muito necessário também, né? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente não pode ser bibliotecário só por ser bibliotecário. A gente diz, olha, bibliotecário é isso, a gente tem que brigar pela nossa profissão, a gente tem que dizer o que é, mas a gente tem que fazer ela acontecer, né? Além dos nossos espaços de atuação efetivamente ditos, né? Como eu, por exemplo, servidora do IFRN. Mas e além disso? A gente precisa ir além. Eu era servidora, na época eu trabalhava na Exam, e eu trabalhava também na UERN, né, na FURN na época, mas a gente dava esses cursos à noite e nos sábados. E é isso. Eu acho que vocês colocaram algumas questões muito relevantes, e uma delas, ela vai perpassar por uma questão que Vanessa colocou aqui, eu vou colocar na tela para vocês,
Mas antes de mais nada, de posicionamento político, né? Não político partidário, mas posicionamento político informacional, das bandeiras que a gente levanta e das bandeiras que a gente precisa levantar para tentar incluir o profissional da informação dentro desses espaços de atuação, que hoje ainda são muito latentes e muito complexos, e eu fico imaginando como não foi isso, né, na década de 90. E antes que eu vou colocar para vocês a questão, e enquanto a gente observa ela, eu vou ler vamos fazer uma pausa, eu vou ler uma poesia para um pouco, né, a gente dar uma quebrada nessa nossa conversa, né, e torná-lo ainda mais leve. Mas enquanto isso, eu vou colocar aí para vocês a pergunta, né, para vocês darem uma olhadinha, e queria compartilhar com vocês esse poema que se chama Diário Poético, do poeta Cláudio Arcanjo, do livro Novenário de Espinhos. Diz assim, ele foi feito para Sâncio de Azevedo. Para cada dia, o seu poema. Na segunda, a tristeza. E os versos livres, sem clima. Na terça, a vigília. E a quarta não se achega. Na quarta, a bulimia. E um alexandrino alteza. Na quinta, a usura. E um haikai sobre a mesa. Na sexta, a quimera. Cordéis pela semana inteira. No sábado, a festa. Então, hoje é um dia de celebrar. E o soneto se esconde. No domingo, a ressaca. E uma ode livre ao sono. Para cada dia, o seu poema. E cada poeta com o seu drama. Então, para que a gente perceba que o sábado é dia, né, é um grande dia de alegria. E esse nosso encontro, que a gente também perceba como um momento de alegria, né? E pensando nisso, eu acho que a gente vai tentando dar mais leveza, né, aos nossos dias e à nossa vida, porque não é fácil, né? Tudo que estamos vivendo no Brasil, no mundo todo, e às vezes a gente precisa pensar que, mesmo diante de tantas dores, né, dos momentos de cólera, é preciso que alimentemos também os momentos de esperança. E aí, Vanessa, um abraço, Vanessa, para você. Muito tempo que a gente não se encontra, né? Eu acompanho muito o trabalho que a Vanessa faz lá no IF da Zona Norte, né? E aí ela coloca assim, Elvira, mas aí vale para as duas. Vocês conseguem ver um certo avanço por parte da sociedade quanto à função social e o trabalho técnico do bibliotecário e da bibliotecária? Vamos lá, Marilene, comece por você, depois eu dou meu... Eu posso responder, a pergunta é para mim, né? Mas vamos dividir essa responsabilidade que é bem grande. Inicia aí. Pode iniciar, que eu complemento. Posso? Pronto. Pode. Bom, essa função social, né, que nós tanto batalhamos por ela, eu particularmente, e eu diria infelizmente, eu ainda não vejo, né, não sinto, não percebo esse avanço como deveria ser, né? Afinal de contas, nós estamos já numa sociedade com um avanço tecnológico extremo, né, com pessoas com grande, digamos assim, todo o acesso à informação, né, e o profissional bibliotecário, e aí eu sempre repito isso, a gente ainda está brigando muito para se fazer presente dentro dos nossos espaços e além dos nossos espaços, né, e aí eu falo isso, e aí, vendo o meu percurso histórico de formação, de quando eu me formei, na década de 90, já se trabalhava e era uma guerra muito grande, e era o nosso grande desafio, era essa função social, né? De desmistificar, de nos mostrar, de nos fazer presente. E aí eu acho que eu comprei essa guerra, né, quando eu assumi, de fato, o meu fazer bibliotecário, e não é fácil, né? Não é fácil,
de jeito nenhum, mesmo dentro da sua própria instituição, você efetivamente, sendo o profissional bibliotecário, você precisa brigar, você precisa ter causas, você precisa se fazer presente, né? Tanto na questão da nossa função social, que ela é bem mais abrangente, ela envolve uma série de outras questões, além do catalogar, além do classificar, além do dispor o material especificamente, né, o livro, né, como muitas pessoas acham que a gente guarda livro. E quantas vezes eu já ouvi, nós ouvimos essa pergunta, se precisa a gente fazer uma faculdade para guardar os livros, né, quando todo mundo guarda na biblioteca. Eu ouço muito, eu já ouvi muito isso no IF. No IFRN, né? Eu venho da ECFERN, do Cefet, mas no IF, e não é por brincadeira, não, né? Muitas pessoas perguntam mesmo por curiosidade, né? E o que é a biblioteconomia? O que é ser bibliotecário? É você pegar esses livros aí, botar na estante, né? É o livro chegar hoje e a gente ouvir a pergunta, amanhã já está lá disponível para a gente, né? Então, essa nossa função técnica, ela é ainda mais dolorida, né? Ela ainda é mais difícil da gente mostrar para as pessoas, né? Que um livro não chega hoje e amanhã ele está na sua mão emprestado, na sua casa, né? Você, quando pega o livro na biblioteca, ele tem uma série de processos, né, que passa por esse profissional que somos nós, né? E a gente tem essa dificuldade dentro da instituição que a gente interage com pessoas que a gente já acredita que tem um saber maior, que tem um nível de conhecimento tão igual quanto o nosso, digamos assim, em termos de formação e de conhecimento. Então, essa função, Vanessa, eu diria que ela ainda é muito intrínseca para nós, a gente ainda briga muito por ela. Quando eu saí, né, nos anos 90, como bibliotecária, eu saí com essa missão, né, porque a gente no curso, e eu não sei, os outros profissionais formados mais recentemente, né, não estou dizendo assim que eu sou do século passado, não é tão antigo, mas já no meu curso, e eu lembro que a minha turma era uma turma muito revolucionária, né, éramos aquela turma, porque o curso de biblioteconomia naquela época era visto como aquele curso que as pessoas escolhiam porque não tinha outra opção, porque não era aprovada em outros cursos, e tinha donas de casa, por exemplo, a nossa turma, eram 20, tinha uma pessoa, né, uma pessoa do sexo masculino. Então, assim, mas era uma turma revolucionária, talvez, eu lembro que ela se destacava, porque a gente brigava para ser bibliotecário. A gente estava ali para ser bibliotecário e eu me incluía nesse grupo, né, isso em 1990, eu entrei em 91, eu terminei meu curso. E muita gente daquela turma, né, eu acho que tem pessoas talvez aqui, porque nós ainda temos um grupo de interatividade, interage ainda, aquelas pessoas, muita gente saiu para brigar por isso, né, para mostrar que éramos bibliotecários de fato e de direito, né, que estávamos em todos os espaços, além de dentro de uma biblioteca, guardando, organizando e catalogando o livro. E eu ainda faço isso hoje, né? Muitas vezes eu ainda me vejo brigando com algumas pessoas dizendo para elas como é que um livro chega na mão dela depois de passar por um bibliotecário. Né? Como é que um bibliotecário atua fora da sala dele, catalogando e classificando, né? Como é que ele interage fora dos espaços da instituição a que ele pertence, eu digo fora do espaço biblioteca, em sala de aula, né, junto com o corpo pedagógico, junto com os professores, junto com os coordenadores de curso, ou seja, a depender da sua realidade. E como é que ele age na sua comunidade, né, na sua cidade, na sua sociedade. A gente ainda tem muita dificuldade. Né? Você tem que chegar em qualquer que seja o lugar e dizer, eu sou bibliotecária. Né? Mas eu sou bibliotecária não porque eu trabalho na biblioteca, eu sou bibliotecária porque eu tenho uma formação, porque eu tenho um fazer profissional, né, dentro da minha instituição, fora da minha instituição. Eu acho, finalizando a minha fala, que a gente ainda briga por isso, a gente ainda tem que... a gente ainda sofre por isso, né, porque às vezes eu me zango, às vezes eu me aborreço quando uma pessoa pergunta, né, por que eu fiz, por que eu sou bibliotecária, ou por que um livro não chega tão rápido, por que é tão
difícil chegar um livro na biblioteca e dispor ele lá na estante. Ou o que eu faço, né, além de guardar livro, né? Enfim, essas questões. Então, resumindo, ainda brigamos muito por isso, ainda devemos brigar, né, e a gente tem que comprar essa briga mesmo, né, e tem que abraçar essa causa. Temos função social, temos nosso trabalho técnico, somos um profissional como todos os outros, né, temos funções múltiplas, temos escolhas profissionais, mas dentro do nosso contexto podemos fazer várias coisas, vários fazeres que desmistificam essa nossa função. Completando aí sua fala, realmente a gente vem de uma década onde já se falava muito que o livro não existiria, né? Que as bibliotecas iriam acabar e que a tecnologia está chegando. Bora, gente, acorda, porque a tecnologia, tudo vai ser agora em cima da tecnologia. Então, não existirá mais bibliotecas, os livros impressos. Desistir. Os livros impressos não Nem, vão inclusive, os acontecer. bibliotecários, né? A gente tinha que diziam muito que a gente tinha que se reinventar. Exatamente. Eu posso até dizer que nos reinventamos, mas permanecemos com nossas funções técnicas e nossas funções sociais. A gente pega aquela frase pega a frase da música da Elis, como os nossos pais. Ainda vivemos como os nossos pais. Graças a Deus. E aí, o que eu vejo, Elvira, nesse brigar, e o bacana é isso, eu acho que é justamente esse nosso conviver, né, de poder dizer assim, não é assim. Aqui na biblioteca as coisas não acontecem desse jeito. A biblioteca não precisa ser e não deve ser gerida pelo achismo. Ela tem sim suas normas, ela tem seus documentos normativos, ela tem sua técnica, mas ela tem o seu fazer social. No momento que a gente coloca à disposição o conhecimento, a gente já começa ali na origem do social. Mas eu não entendo, Marilene, não consigo entender a biblioteca somente o espaço do emprestar, do devolver, do fazer a parte técnica, mas na hora que eu olho para a biblioteca, eu vejo outras possibilidades. E é justamente em cima dessa outra possibilidade que eu achei dentro da UFERSA a possibilidade de dizer assim, agora eu vou mostrar para que foi que eu vim, agora eu vou fazer barulho. Então, é no momento que eu vou, dentro da Semana do Livro e da Biblioteca, e coloco a possibilidade não só da discussão da biblioteconomia, mas outras possibilidades afins. E aí a gente consegue chamar o Hemocentro para dentro da biblioteca. E aí a gente consegue passar com o ônibus do Hemocentro 2 dias sequenciados, coletando bolsas de sangue que vai poder ajudar a comunidade, fazendo com que os nossos colegas que estão em suas salas fazendo seus afazeres venham até a biblioteca, porque tem que passar pela triagem e é dentro da biblioteca, né? Então, todo aquele processo até você chegar dentro do ônibus para doação, você tem, querendo ou não, respirar a biblioteca. Aí, bacana, isso aqui resolveu. E agora, vamos fazer o quê? Agora vamos trazer o cinema para dentro da biblioteca. E por que não? E aí a gente vai concorrer a projetos dentro das nossas pró-reitorias de extensão. Nesse caso, eu já participei de um projeto dentro da área da ciência da computação e acompanhando o pessoal dentro do semiárido mesmo, dentro de regiões, meu Deus, eram apenas aquelas... É aquele local que você chega, a estrada é pedregulho, o local onde foi acontecendo as reuniões era aquelas telhas de amianto, mas as pessoas queriam beber da informação, né? E o último processo do projeto era implantar a biblioteca. Nós brigamos tanto para que saísse uma biblioteca do semiárido, mas no final do projeto, quem chama a gente? Uma biblioteca em Mãe Luísa, no bairro de Mãe Luísa, em Natal. E aí vem, Elvira, aquela pergunta
O livro ainda não chegou, não, mas aí vem a pergunta. Meu Deus, no bairro de Mãe Luísa, pela condição das pessoas que estão ali, né? Pela situação sociopolítica e econômica que é Mãe Luísa, para quem conhece o bairro. E foi tudo diferente. Nós fomos muito bem acolhidas, nós conseguimos um espaço, nós montamos a biblioteca, teve inauguração, teve pai da comunidade que em um dado momento disse: obrigada. Vocês não sabem o quão gratificante é saber que meu filho não vai ficar na rua. Ele vai vir para a escola o dia inteiro e tem um espaço que ele vai poder ler. E esses pais se colocaram à disposição para pintar a parede, para pintar a janela, que estava bem desgastada. Então, vai mais uma briga. E a gente continua nessa briga de trazer o cinema para dentro da biblioteca. É correr atrás das escolas do município e trabalhar com crianças do 5º ano até o 9º ano, trazendo uma discussão dentro da biblioteca, utilizando o cinema, aonde eu não imaginei a minha criatividade junto com a minha equipe, era montar cenário, né? Sabe o que é você falar no contexto que as meninas se colocam e os meninos se colocam no filme de Cinderela, e ter um cenário, e ter alguém vestido de príncipe, alguém vestida de Cinderela, e ter um palácio construído dentro de uma sala. Então, é uma luta realmente para nos firmarmos na nossa profissão. Podemos sim levantar a bandeira do social, podemos sim, a gente pode olhar para a biblioteca de um outro lugar, eu acredito, entende? Que a gente possa sim, mas é bom que fique claro, não é fácil. Porque no caso do Hemocentro dentro da biblioteca, eu ouvi alguns comentários de pessoas da área de saúde: mas você não é assistente social, por que você está mexendo com isso? E eu vi, a minha resposta é muito basiquinha, na hora que o pessoal vem com o incômodo, eu respondo: eu sou bibliotecária, eu mexo com todas as áreas do conhecimento. Eu posso não ter o conhecimento total, o seu conhecimento de assistente social, mas eu sei fazer o social. Eu, pessoa, sei fazer o social. Então, Vanessa, eu creio que mais ou menos é por aí o caminho. Vamos continuar nesse embate, levantando as bandeiras. É um embate, é uma briga. E aí, a partir do que vocês colocaram, né, a gente vai considerando a necessidade de cada vez mais tentarmos demarcar território, né? O que pode ser feito? Onde nós podemos chegar? Né? Então, de que maneira a gente pode contribuir, e aí considerando agora a Agenda 2030, né? Da ONU, de que maneira a gente pode contribuir para a construção de um mundo mais saudável e menos desigual. E aí tem muito a ver com o que algumas pessoas estão colocando aqui nos comentários, e antes de mais nada, muitíssimo obrigado pelo engajamento de vocês, que tem muito a ver com o mercado de trabalho e a forma como esse profissional da informação ele vai e precisa atuar. Né? E aí, somado a isso, eu vou colocar aqui, acho que foram três comentários muito pertinentes. Somado a isso, aí eu queria fechar esses comentários dessas 3 pessoas com 2 perguntas para piorar a vida de vocês, né? Mas antes eu vou colocar aqui, só para a gente usar como mote essas colocações, que eu acho que tem muito a ver com o que nós queremos com esse profissional da informação no século XXI, né? E, bom, primeiro, Kátia, um abraço, Kátia, também, né, Elvira, colega do IFRN. Abraço, Kátia, Vanessa. Isso, há muito tempo que eu não as vejo, mas um abraço para vocês.
As pessoas têm uma visão que a biblioteca que o bibliotecário é um professor, aquele profissional que só guarda livros e passa o dia lendo esses livros, Ai, né? Aí Vanessa Eles coloca deram. assim, aí Vanessa já coloca um contraponto em relação a isso, né? Que primeiro de perceber que essa é uma ação importante, né, que Marilene coloca, mas que a biblioteca ela precisa ser considerada como um espaço de integração. E Keina coloca assim, é verdade, muitos ainda têm uma visão fechada e isolada da nossa profissão. Bom, e a partir desses 3 comentários, aí, não sei se é mania de quem é indexador, de quem pesquisa sobre isso, né? Quem é o profissional do século XXI? E mais, considerando esse cenário de ruptura sociocultural e econômica com o qual nós estamos vivendo com a pandemia, né, desde o ano passado, para onde vai esse profissional da informação com tantos desafios que foram lançados e aquilo que eu aprendi antes de 2000 é diferente daquilo que eu tenho que aprender agora em 2021, por exemplo. Então, um pouco para acalorar essas colocações, né, que vieram dos nossos companheiros, dos nossos pares, né, e observando um pouco desse cenário, dessa efervescência com a qual nós estamos inseridos. Então, se vocês puderem comentar, né, seria importante para acalorar essa nossa conversa. E aí um detalhe, tá? Nós estamos prestes a estourar o nosso tempo, significa dizer que a conversa é boa, né? E quando a conversa é boa, ela vai fluir de uma maneira que a gente não percebe o tempo passar. Então, queria ouvi-las. e aí, Elvira? Bora. Eu gosto de ser desafiada. Eu amo ser desafiada. Keina Cristina, um beijo. Obrigada por estar aqui. Também bibliotecária UFESA. Quem me acolheu na UFESA quando eu cheguei. E me acolhe até hoje, né? É quem de vez em quando faz assim, calma, jovem. Quando eu meio que saio dos trilhos porque eu não estou gostando de algo, ela faz, calma, jovem. Então, eu gosto de ser desafiada. Eu gosto daquela premissa de que o não eu já tenho. Não eu já tenho. Então eu vou buscar o sim. E nesse buscar, qual foi minha tática para resolver ou fazer acontecer? Eu sempre tentei dialogar com meus pares. Então eu não consigo planejar somente dentro da biblioteca, com os profissionais, com os meus auxiliares, né, de biblioteca, os meus colegas ali que me dão total suporte, mas eu vou buscar os professores, aqueles professores que nos enxergam, porque graças a Deus, dentro desse ambiente da educação, existem professores que são apaixonados pela gente, que são apaixonados pela biblioteca, né? Então são esses que nos acolhem, que a gente chega mais perto. Então, nós fizemos em 2019 um projeto de sustentabilidade, quando o Mário entra na questão da Agenda 2030. Sou uma pessoa que gosto muito da natureza e naquele momento, aliás, 2019 não, 2017, 18 por aí, é quando a gente consegue visualizar a estrutura da nossa biblioteca. Aí a gente sai da nossa parte técnica e vai para o estrutural. O que é que a gente pode melhorar? O que é que isso aqui pode acontecer? O que é que pode acontecer dentro e fora da biblioteca? É quando eu me aproximo de um professor da área de agrárias e coloco para ele um problema. Professor, o que a gente pode fazer para aproveitar a água dos ar-condicionados? E daí nasce o projeto de coleta de água de ar-condicionados na Biblioteca Orlando Teixeira. Nós conseguimos ganhar desse projeto uma caixa d'água de 1.000 litros e outra de 500 litros. E daí, Marilene? Colocou os coletores com a cara do semiárido, que foi todo um trabalho feito por um aluno da ciência da computação. E olha aí, a diversidade dialogando.
Bacana, o que foi que resultou de tudo isso? Nós tínhamos água para fazermos o nosso jardim, apaixonada por planta como eu sou. Eu levei algumas mudas da minha casa, nós fomos colocando as plantas com a anuência da Keina, que estava na gestão. Nós vamos criando jardins internos e externos. Na nossa copa tem planta. Se você entra na biblioteca, tem um jardim interno, tinha planta, fora tinha planta. Então, a gente tinha água para molhar as plantas. No momento que não tivéssemos a água nas torneiras, nós tínhamos caixas que nos dava condição de manter, de dar continuidade à limpeza interna da biblioteca, que dava a possibilidade das descargas dos banheiros dos servidores, principalmente dos servidores, porque ficava no térreo, não dava para as meninas subir com o balde, porque aí seria um outro projeto, uma outra possibilidade de jogar essa água da caixa externa para a caixa original da biblioteca. Então, é esse conversar, é esse atravessar. Eu não consigo ver um bibliotecário dentro da sua caixinha. Não consigo enxergar dentro da sua caixinha. Eu consigo ver o bibliotecário atravessando a rua, chegando nos departamentos, nas coordenadorias e dizendo: eu estou aqui, eu estou presente, eu faço parte desse universo. A minha biblioteca precisa disso. A minha ideia é essa. Ele pode ter o dinheiro do projeto, ele pode ter o insumo, e junto a gente soma. É nesse formato que eu vejo. E eu acho que nesse momento da pandemia, eu consegui visualizar um Instagram que eu aqui indico para vocês seguirem, que é Biblioteconomia Ambiental. Nós temos uma colega da área da biblioteconomia que está na Alemanha, fazendo um trabalho belíssimo dentro do doutorado dela, com sustentabilidade, com reciclagem. Nós podemos. O que a gente precisa entender, nós bibliotecários, nós podemos. Nós podemos ser contadores de história, nós podemos trazer, sim, doadores para dentro da biblioteca, nós podemos, sim, trabalhar com sustentabilidade. A gente precisa ser desafiado. Ah, Marilene, mas a minha instituição não me apoia. Busca quem apoie. Se não apoia dentro, apoia fora. Mas a gente precisa sair dessa caixinha. O tempo está pedindo. O momento está pedindo. Nesse reinventar de casa no processo remoto, mesmo em casa, eu estou fazendo as minhas atividades da biblioteca, mas eu me envolvi com o social. Eu me envolvi com as doações de alimento, doação de roupa, participei da campanha da UFESA, doando alimento, coletando remédio, roupa. Agora nós estamos imbuídos, e quem puder, é só chegar lá no Instagram da PROEC, deixa eu fazer minha propaganda, Elvira, lá no Instagram da PROEC, pegar as informações, nós estamos coletando caixas de chocolate para levar para uma comunidade que se chama Maísa, né? Para crianças. Ah, Marilene, mas está todo mundo com fome, agora vocês estão dando chocolate. Gente, é criança. É a Páscoa, é a ressurreição, é o abraçar o outro. Nesse momento, a gente olha para a criança, dá aquele abraço, e depois a gente vai buscar outras possibilidades do alimento chegar até a mesa. Então, é nesse lugar que eu me coloco. Pronto? Isso. Bem, alguns comentários estão chegando, eu vou dar uma passada nos comentários, tá? Antes, lembrar, por gentileza, se inscreve no canal, ativa aí o sininho, né, e compartilha esse bate-papo para que cheguem outros colegas e outros profissionais da informação. A ideia é que estejamos aqui toda semana conversando sobre os mais distintos assuntos da nossa área, para que a gente possa utilizar esse canal como um espaço de comunicação e diálogo permanente com todos e todas. Bem, alguns comentários, né, importantes. Patrícia coloca um bate-papo leve e agradável para o sábado. Parabéns a Mário, Elvira e Marilene. Não é uma tarefa fácil, né? Reunir as pessoas num sábado à noite, 19 horas. Acho que até por isso o título do nosso quadro, né, é Happy Hour, né? Talvez por essa característica, né? Trazer as pessoas do final da tarde para o começo da noite para tentar fazer uma conversa sobre assuntos sérios de uma maneira leve, né?
Keina coloca, inclusive, além de contribuir com a sustentabilidade, o projeto ainda chama a atenção dos avaliadores do MEC, né, falando da relação com as experiências de sustentabilidade. Vanessa está te pedindo, fazendo um convite, Marilene, tá pedindo para você convidá-la, né, para que, Marilene, já quero passar uma semana contigo depois da pandemia. Que ações fantásticas. Marilene, além de bibliotecária, eu esqueci de dizer isso no começo, ela é uma agitadora cultural, né, no sentido pleno da palavra, no sentido belo do termo. Cleide diz, live com 3 queridos, Mário, Elvira, Marilene, bibliotecários que têm um orgulho de tê-los em nossa profissão. Um pouco mais atrás, Vanessa coloca, na biblioteca do IFRN, da Zona Norte, já teve performance teatral com água e farinha de trigo, realizado por professor de artes. É preciso inverter a lógica que biblioteca é somente lugar de silêncio, né? Plena verdade. E aí, aproveitando, né, o momento dos comentários, queria deixar aqui o convite, né, ou também que vocês possam usar esse espaço como um espaço de troca. A ideia é que nós tenhamos esse espaço para contar as histórias, né? Nós não queremos simplesmente dizer o que você faz como bibliotecário, mas o que você, antes de mais nada, o que você faz antes de ser bibliotecário. Então, nós estamos aqui reunidos por causa da profissão, mas existe uma série de coisas que nós fazemos que nós não conhecemos, né, e que é tão importante ou mais importante do que a profissão com a qual nós escolhemos viver dela ou vivenciar ela em sua plenitude. Então, caso tenham ideias de pautas, de sugestões de quadros, se vocês conhecerem pessoas que têm histórias interessantes e que queiram contar, porque às vezes as pessoas têm histórias muito interessantes para contar, mas elas dizem assim, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu tenho... Né? Inclusive, tem uma pessoa aqui, né, que foi convidada, né, para fazer parte do quadro em um dos nossos dias de programação, e ela disse, não, eu tenho vergonha. Né? Então, assim, a gente respeita, né, mas eu acho que o profissional mais desavergonhado, né, no sentido bonito da palavra que existe, eu acho que é o bibliotecário. Eu acho que são poucos, né, que desprovido de vontade de falar. Eu acho que todos os bibliotecários eles nasceram para se mostrar. Né? Então, se você tem uma história interessante, entre em contato com a gente, para a gente agendar essas conversas. A ideia é que com o mês de março, né, com o mês do bibliotecário, nós tenhamos esses primeiros contatos com esse quadro, mas nós estamos incorporando outras ações, e uma delas, e aí todo mundo que está vindo para cá, eu estou convidando, para que os convidados eles façam parte, né, de um grupo que a gente está criando, que são o grupo dos colunistas do blog, que vai incorporar as ações do canal e vice-versa. E nós queremos ter um grande banco de dados de colunistas escrevendo para o blog, para que essas colunas elas sejam um mote de pauta, e, ao mesmo tempo, nós tenhamos a ideia é que em junho a gente consiga lançar, pelo menos uma vez por mês, um programa, né, com vários quadros dentro desse programa e com várias pautas diferentes dentro desse programa, para que a gente possa dinamizar um pouco dessas ações que são feitas, né, por nossos colegas das mais diversas formas. Bom, como eu tinha dito, né, quando a conversa é boa, o tempo ele vai embora rapidinho. Antes de passar a bola para vocês fazerem as suas considerações finais, né, e darem os seus recados, a Cássia está chegando por aqui. Um abraço, Cássia. A gente vai, né, ao longo da vida, a gente vai conhecendo gente de vários lugares, né, de todos os cantos do Brasil, e aí que é um termômetro disso, né, nós temos colegas do Ceará, colegas do Rio Grande do Norte, colegas da Paraíba, e isso é muito importante.
Kátia manda um parabéns para todos, né? E isso é recíproco, tá? Muito obrigado a todos e todas que estão aqui presentes, acompanhando. Keina parabeniza, né, pela proposta, também a Elvira e a Marilene, né, pelo compartilhamento das experiências. Yara está chegando por aqui, né, também. Yara, esse é o nosso terceiro encontro. Eu acho que Yara se eu estiver equivocado, eu acho que é a bibliotecária do IFRN mais fiel que existe, né, a essa nossa experiência, né? Então, obrigado, Yara, por revê-la de novo, né? Um grande abraço, Cássia, para você também, para todos que estão aqui. A gente vai passar a bola para que vocês possam fazer as suas considerações, né? De antemão, muitíssimo obrigado a vocês, por estarem aqui, por terem acreditado, né, nessa nossa loucura aqui desse projeto de canal. Como eu tinha dito já no primeiro encontro, né, a ideia era que assim, esse canal já tivesse nascido antes, mas o doutorado não deixou que ele nascesse antes, né? Então, mas esse dia de hoje, na verdade, que vem é extensivo ao dia do bibliotecário, né? Nós conseguimos lançá-lo dentro dessa programação do mês do bibliotecário, e isso é importante para todos nós, né? Então, muito obrigado a vocês. E relembrando, pensem nesse convite, tá? Com muito carinho, de serem colunistas do blog e, consequentemente, fazer parte dessa rede de construção coletiva com a qual nós estamos tentando construir. A ideia é que o canal ele seja, né, apenas a ponta do iceberg de um produto maior, que vem junto com o blog, vem junto com as mídias sociais, né, e que a gente consiga trabalhar dentro delas na perspectiva da convergência de conteúdo. Eu tinha uma série de perguntas para fazer a vocês, mas o tempo não deu, né, mas graças a Deus as pessoas que estão aqui colaborando, né, fizeram várias questões, levantaram várias questões interessantes, mas, de repente, fica o gostinho de quero mais, né? Eu acho que já ficou, né? E quem sabe a gente não faz o parte 2, né? Para tentar trazer essas outras questões. Então, deixo para vocês o microfone aberto para as suas considerações. Logo após a fala de vocês, a gente vai fechar com outro poema e também com a dica de livro, né, que vocês trouxeram para compartilhar com todo mundo que está aqui. Então, algumas coisas a gente, aos poucos, vai incorporando. A poesia hoje é uma novidade, a dica de livro é uma novidade. Mas também nós vamos ter quadros específicos para falar sobre resenhas de livro, e aí a gente vai estar chamando essas pessoas para poderem também fazer parte desses outros espaços de diálogo. Então, Elvira, Marilene, a bola está com vocês. Muitíssimo obrigado. Nossa. Bom, eu vou ser bem rápida, mas eu quero pegar a ponte da última relato aí da nossa colega Marilene, que eu acho admirável, e pegar a sua pergunta última, né, que é sobre como nós podemos sobreviver, digamos assim, ou quais as nossas grandes dificuldades hoje em 2021. A gente sempre fala muito em tecnologia. Eu acho que nosso grande desafio é o humano, né? São as pessoas. É o desafio, mas são os nossos parceiros, né? Então, as tecnologias a gente faz um curso, a gente domina, elas fazem parte já da nossa vida. Né? Então, a gente ouve muito, o meu desafio hoje é a tecnologia, é o remoto, né? Esse momento remoto é desafiador, né? São tecnologias diversas, são interações diversas, mas eu acho que o nosso grande desafio como bibliotecário são as pessoas, né? Eu acho que a gente tem que aprender a interagir com essas pessoas, né?
que são desafiadoras para nós, como no relato de Marilene, é ir além, né? É desenvolver esses projetos, né? E nós somos esse profissional, né, atrevido mesmo, né? A gente tem que ser atrevido e tem que ir buscar. A gente tem que sair da biblioteca e ir para os departamentos, tem que ir para a rua, tem que se fazer presente, né? E Marilene faz isso muito bem, e eu sou muito fã dela. E confesso aqui, eu sou admiradora e compartilho muito desses projetos com ela em off, porque diferente dela, né, ela sabe, eu participo, mas eu sempre disse, Marilene, eu participo, mas estou aqui caladinha. Por quê? É o meu jeito, né? Eu adoro esses projetos, eu gosto, eu abraço a causa, eu acho que é muito importante. E acho que Keina também, sabe? De vez em quando eu estou lá pela UFESA, compartilhando desses momentos, fazendo parte, porque a gente também tem que fazer esse outro lado aí, né? Não dá para a gente fazer tudo, né? Então, o que é importante é a gente saber, assim, essa nossa profissão, esse nosso fazer, dá essas possibilidades. Então, eu tenho as minhas possibilidades dentro da minha instituição, eu tenho essas algumas ações, né, que a gente relatou, Marilene tem essas ações, e aí eu estou lá nos bastidores de vez em quando compartilhando com ela essas experiências, ajudando, apoiando, né, como bibliotecária, como pessoa também, né, porque são ações, muitas vezes, muito mais ações enquanto pessoa do que enquanto bibliotecário, mas o bibliotecário está lá, né, é a Marilene bibliotecária que está lá, né, atuando isso. Então, quero agradecer às colegas do IFRN, Keina, né, e quem mais esteja presente, né, muito obrigada, eu divulguei bastante. Muito obrigada a Mari pelo convite. É um momento, a gente fica assim um pouco apreensivo, mas eu gosto muito de compartilhar, eu gosto muito de conversar, de ter esses momentos. Eu falo demais, né? Eu adoro falar, até em alguns momentos. Eu adoro falar, né? Então, eu gosto desse compartilhamento, eu gosto desses momentos, e agora mais do que nunca, né? Porque a gente está muito nos nossos espaços domésticos, digamos assim, fazendo desses espaços um pouco de tudo, né? Então, um momento como esse é prazeroso demais, muito gratificante. Muito obrigado, Mário, parabéns pelo trabalho, né? Eu acho admirável. Você é um profissional, assim, que eu admiro muito, Marilene, e todos os outros. Todas as pessoas com quem eu trabalho, eu acho que cada um tem sua parcela de contribuição, né, enquanto bibliotecário, e eu tenho minha admiração por cada um especialmente, né, então gosto dessa ideia de conversa, de compartilhar, de repassar, de poder ajudar, né, gosto muito, como bibliotecária e como Elvira também, né, a Elvira pessoa, a Elvira mãe, né, a Elvira quase moçoroense, né, eu gosto muito, quem me conhece sabe que eu tenho muito desse gostar de ajudar, mas eu gosto muito de ajudar nos bastidores, eu sou meio silenciosa nesse quesito de externar. Nesse ponto, eu deixo essa função para Marilene. Marilene é extraordinária. Então, um abraço também para ela, né, e toda a minha admiração e o prazer de estar aqui junto com ela nesse momento de compartilhamento de informações da nossa profissão, né, que eu continuo brigando e continuo dizendo, precisamos ser bibliotecários de fato, né, bibliotecários além dos nossos espaços. Isso é que é importante. Sua dica de livro. Minha dica de livro. Nossa, no momento, né, bicho, eu deixei aqui atrás. Mas eu adquiri esse livro, deixa eu ver como é que eu consigo mostrar. Esse aqui. Eu tinha muita vontade de ler esse livro antes do doutorado, né? Eu inventei de comprar. Aí a minha meta é, ao longo do doutorado, eu usar essa leitura como uma parceira, né, de lazer, são leituras, eu acho que agrega muito, né, que nos faz crescer, né, mas a minha leitura preferida são poesias, eu amo poesias porque eu leio rapidamente, né, elas me representam no dia, na semana, numa noite, num momento, na vida, eu amo poesias, seja ela qual for, né, Fernanda Pessoa, Cecília Meirelles, adoro, amo, recomendo. Mas no momento eu iniciei essa leitura, né,
Mulheres que Correm com os Lobos, eu gosto desse tipo de leitura, né? Eu compartilho, assim, de algumas mensagens, de algumas afirmações que constam, né? Não terminei ainda, estou no comecinho, né? Foi uma recomendação, e aí estou compartilhando aqui, quem tiver interesse, é muito bom. Leia esse muito bom, né? Você tem que ler aquilo que você gosta, que você ama, né? Um pouquinho além da leitura acadêmica, claro. Né? A leitura acadêmica às vezes cansa bastante, estressa um pouquinho, mas essa leitura prazerosa não tem quem tire da gente. Ela é riquíssima, ela é muito boa, e a gente tem que fazer e tem que doar essa leitura também, digamos assim. Ok? Um beijo para todo mundo, um abraço, né? Virtual ainda, mas estamos aqui à disposição. Obrigada, Mário. Obrigada, Marilene, pelo momento. Eu quem agradeço o seu topar, né? Porque Mário, na verdade, fez o convite, me pegou de surpresa num dia que era justamente no dia que ele queria que acontecesse. E naquele exato momento tinha outras coisas que eu não podia deixar. E a gente, Mário, será que dá? Trocamos muito o dia, muito a hora. Acabou que deu certo, graças a Deus, né? Tudo saiu bem. Mas esse momento, ele é ímpar em poder sentar. Estamos dentro das salas das casas dos nossos colegas de profissão. Eles estão nos ouvindo. Meu Deus, quem é Marilene no jogo do bicho, né? Pois é, tão bom, né? Tão maravilhoso. Pois é. E aí, assim, imagina, quando imaginamos estar dentro do canal do YouTube. Então, Mário nos proporciona nos proporciona esses desafios que nos deixam enlouquecidas. Meu Deus, e aí? O que a gente vai falar? Mas a coisa foi fluindo, foi acontecendo e foi ficando muito bacana. Eu, muito feliz, muito obrigada, agradecida pela presença de todos os profissionais que que estão aqui, né, no canal. Cleide, você que não topou, eu topei, estou aqui, estou falando por você também, parceira do projeto Cinebíblio. Keina Cristina, não preciso fazer nenhum comentário acerca da sua pessoa, você sabe a minha relação com você até onde chega. Mário é um brother, é assim que a gente se trata dentro da universidade. É o menino que eu coloquei o olho assim que chegou na Orlando Teixeira para fazer uma semana, 2 semanas de conhecer os fazeres do CIGA. E estava com mala prontas para Angicos, né? Foi assim que ele chegou na UFESA. E, de repente, eu olho para quem e falo, não deixa esse menino ir embora, não. E se for necessário ir embora, traz esse menino de volta. Então, ele, basicamente, me faz, né, acreditar que é possível refazer, que é possível construir. A gente está num processo de desconstrução dentro da nossa área. Graças a Deus. Que bom. Tem momentos que eu digo, Senhor, obrigado por tudo que está acontecendo hoje. Está dando tempo a gente olhar o eu, o interno, e dizer, a gente pode, a gente vai para cima, a gente vai conseguir. E isso nos deixa em paz. Então, é nesse caminhar, nessa pandemia, nesse momento de silêncio, de voltar para o íntimo, de tentar desconstruir tudo que a gente achou que era necessário para a nossa vida, e eu venho na indicação do livro O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Novamente, eu acho que pela segunda vez eu estou lendo ele, né? Meu Deus, ele é lindo demais. Robin Sharma, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Você vai se encontrar aqui, tá certo? E paralelo a ele, esse outro foi uma indicação de um grupo de oração, um grupo de reza. Marilene tem religião? Tenho sim, mas eu amo, sou espiritualista. E aí venho com Ramatiz. Quem não conhece, o Sublime Peregrino. É igual você estar conversando com o pai. É a mesma coisa. É você perguntar e ele lhe responder. Tem muitas páginas, mas isso aqui é um abraço na alma. Eu recomendo. Então, fiquem bem.
Sejamos todos felizes, cuidem-se. O importante agora na vida da gente é saúde. Muita saúde, muita esperança. Para a gente terminar esse momento, né, eu queria compartilhar também com vocês o meu livro, né, que eu já minimamente citei, né, no início, mas é esse livro aqui, tá? É lindo esse livro, de um poeta também radicado aqui em Mossoró, né, um engenheiro das letras, né, Cláudio Arcanjo, e da Academia Potiguar de Letras, Norte Rio Grandense de Letras, e ele nos presenteou com essa bela publicação, né, editada pela Sarau das Letras. Todas as indicações nós vamos deixar na descrição do vídeo, para que, se vocês tiverem interesse, vocês possam adquirir. E aí a gente finaliza com a poesia Time da Prece, né? Eu acho que ele pensou para alguém, mas esse alguém hoje, ele representa todos nós na fala expressa pelo seu texto. Um grama de palavra aos sem palavra, aos castrados, de vez e de voz, assim seja, amém. Uma réstia de luz aos desesperados, aos ausentes do fogo da vida, da viva amizade, assim seja, amém. Uma esperança aos humilhados, para os esquecidos, para os a tempo banidos e ultrajados, assim seja, amém. Uma nesga de sol aos detidos, aos excluídos, aos desorientados, assim seja, amém. Aos despossuídos, aos errantes, aos sem companhia, sem rumo, sem remo, sem barco, sem direção. Uma curva, um caminho, assim seja, amém. É estranho, bem sei, mas, caso lhe sobre fé, reze por este poeta, orando a mais tímida prece, assim seja, amém. Um bom final de semana a todos nós, de muita saúde, muita paz, muita luz, para que logo nós tenhamos condição de nos encontrar, nos abraçar, né, e sermos felizes. Um grande abraço. Um abraço para todo mundo.